Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa Resenha da Bola aqui no canal 8 da NET Campinas nesta segunda-feira. Aliás, enfim, Brasil começa a partir de hoje, né? Todo mundo fala, todo mundo refala que o Brasil começa pós-carnaval. Então hoje, segunda-feira, estaremos começando então o ano de 2020 para muita gente. Para mim já começou faz tempo, né? Mas para outros começa evidentemente, efetivamente agora. Então que comece o ano de 2020. Para alguns clubes também precisa começar, porque a água está batendo nos fundilhos. Boa noite, senhor Marco Aurélio. Boa noite, Guina. Como você falou muito bem, lembrado, o Brasil começou agora, né? Hoje. Espero que engrene, né? Só que, como também você falou muito bem, tem alguns clubes que já estão... Então... né? A água está batendo, precisa começar o ano, A água né? já está aqui, ó, então, pertinho do nariz, só para tampar aqui, ó, e afogar o... principalmente nossa Ponte Preta aí, de Campinas, problema muito sério, né? Ali, a sorte é que tem dois times que estão um pouquinho abaixo da ponte ainda, né, Guina? Então a ponte está se livrando por enquanto. Mas não pode ficar esperando que os outros acabem com uma situação, um problema dela, né? O problema dela ela tem que resolver, não pode ficar torcendo para que os outros sejam mais problemas ou tenham mais problemas do que ela. Na verdade, quem está sendo a solução dos problemas da ponte são os outros times, né, Guino? Porque senão a ponte já na estaria Série B lá. do ano passado já estaria com um problema muito sério. Seu Brigatti, nós comentávamos aqui, o senhor estará assumindo uma bucha danada. E tudo bem, depois nós vamos comentar bastante, teve até uma evoluçãozinha, normal, mas tem situações dentro da partida que a ponte não pode se dar ao luxo de cometer. Erros graves, jogador com cartão amarelo, jogar o cotovelo na cara do adversário, tem certas coisas que têm que serem resolvidas, pelo amor de Deus, é imaturo demais, imaturidade demais que prejudicou a equipe naquele momento. Olha, Guina, na verdade... E por incrível que pareça, ajudou. Porque a ponte com 10 foi melhor do que quando estava com 11. Tudo bem, mas aí eu acho que a culpa mais, eu acho, né? A modificação que fez o treinador de São Paulo, que fez com que a ponte crescesse no jogo. Assim, no modo geral. Né? Acho que o São Paulo relaxou, achou que já estava ganho, né? Vinha fazendo um massacre em cima da ponte. E após a expulsão do jogador da ponte, né? A ponte começou com 10 jogar melhor do que com 11. Já que nós começamos a falar de Ponte Preta, né? A gente ia falar um pouco do Guaraniense, mas vamos inverter a coisa então. Vamos falar de Ponte Preta, basicamente desse jogo, onde a Ponte acabou perdendo por 2-1. Acho que esse gol anulado da Ponte Preta foi crucial, um gol para mim legítimo. O jogador que recebeu e que fez o gol estava atrás da linha da bola e ele deu impedimento do jogador que estava ao lado dele, que não participou da jogada efetivamente. Então foi um gol muito mal anulado. Poderia ter, até que não fizesse nada, a Ponte tomaria os 2 gols do jeito que tomou e não influenciasse em nada. Mas que 1-0 contra o São Paulo poderia se abalar, em casa, a torcida poderia cobrar alguma coisa. Então não sei. Para você ver o quanto faz falta o VAR. Guina, eu acho que o erro, da Federação Paulista... Foi um erro, né? Não ter colocado o VAR no começo do campeonato. Assim, eu acho que foi um erro e o erro maior ainda é colocar só na segunda fase. Então. Ou você coloca desde o início do campeonato para manter um campeonato justo do início ao fim, também ou você não coloca em momento algum. Igual teve muito jogo, né? Se tivesse VAR aí... Vou falar, essa tabela aí teria mudado completamente. De perna para o ar, porque sem dúvida nenhuma, iria mudar muitos resultados. Agora, o que chama atenção, Guina, é que os especialistas, né, e o pouco que eu também... O problema é que a anulação do gol da Ponte Preta foi que, mesmo não participando diretamente do lance, mas ele atrapalha a atenção do goleiro. Então, mas hoje em dia mesmo não participando diretamente. Na verdade, não, e eu vou explicar o motivo pelo qual eu falo isso, porque se ela tivesse sido chutada para o gol, houve um cruzamento. Se ela tivesse sido chutada para o gol, eu concordo com você que atrapalhou o goleiro. Nesse caso, como é um cruzamento,
é um lance de bola cruzada, não tem como atrapalhar. Ó, você goleiro vai... Aí eu vou discordar um pouquinho de você. Mas a regra é clara. A regra é clara? A regra é clara. Por exemplo, você foi goleiro. Mais do que ninguém, você pode falar até melhor do que eu, a gente discutindo sobre especificamente desse lance que você falou. Até muito bem colocado, que um cruzamento, de repente não... estava longe do goleiro. Só o que acontece? Se passa um cara primeiro pau e não pega na bola, o goleiro vai como se fosse no primeiro... Mas não foi no primeiro pau. Então. Foi muito longe. Então, assim, aí é o que falam os especialistas. Foi muito interpretação. longe. Interpretação. O juiz interpretou que o primeiro jogador da Ponte que... Frisando mais uma vez, não participou diretamente, não desviou a bola. Nada. Teve, perto da jogada, poderia ter tirado a atenção do goleiro. Mas aí que tá, o árbitro ele não pode simplesmente achar uma coisa. O achismo não existe, né? Também. Ainda mais um lance tão fácil, que era um cruzamento, e o Bandeira estava na linha do último homem. Ele não poderia ter errado do jeito que errou. Como também errou o árbitro, e acho que também muito mais claro, assistência, né? O assistente também, em relação ao pênalti do São Paulo. Muito claro. O Arboleda, com a cabeça, ele faz o cruzamento para dentro da área, e o jogador da Ponte abre os braços para trás, porque sabia que a bola passaria. Perfeito. E ele jogou a bola, ali para mim é cartão amarelo e pênalti marcado. Ele fez uma extensão maior do corpo, claro. Porque ele sabia que a bola iria ser cabeceada. Não. Então ali foi realmente... Eu não vi o lance. Intenção. Isso. Outra coisa, eu não vi o lance depois, tá? Mas eu não sei se o Alexandre Pato não estaria impedido naquele primeiro gol dele também. Foi uma coisa também que foi colocada. Eu não vi. Por isso que eu estou somente supondo que, para mim, um lance naquele momento, em loco, o Alexandre Pato estava impedido. Porque a bola não foi jogada para frente. Porque ela foi jogada para trás. O Roger é um cara que dificulta muito essa jogada. O Roger, você pode perceber que, se eu não me engano, teve um outro impedimento que foi marcado, que o Roger estava impedido, a bola vai na lateral, o Roger sai do impedimento, só que por um passinho, e nessa volta, ele consegue, às vezes, ludibriar o próprio bandeirinha e o próprio árbitro. Nessa situação, se eu não me engano, foi no primeiro tempo ainda. Teve uma jogada parecida, e foi mais ou menos a jogada que teve com o Pato. Ele estava impedido, na jogada ele voltou, e aí ele saiu do impedimento agora. Só que na hora que há o cruzamento, não, assim, a gente que está de fora vendo, principalmente pela televisão, não tem a noção se realmente estava. Aí eu achei que estava. O tal do VAR ia fazer muita diferença nessa primeira fase do Paulista. Mas muito. Então, eu acho que se foi um acordo, um acerto entre todos os clubes que estavam lá e a federação, lógico que muitas coisas não são acertos, com imposição, né? E aí, do jeito que foi colocado à mesa, deve ter falado, vocês vão ter um gasto muito maior se nós colocarmos o VAR. Aí você já está impondo isso. São os acertos já acertados. Então, já está acertado que não vai ter o VAR no começo. Aí você chega para uma reunião dessa, ó, vocês vão ter um gasto muito grande se nós colocarmos o VAR no começo. Você, como presidente do clube, o que vai falar? Então não põe. Agora, deixa isso, ó, nós temos o VAR à disposição para evitar confusões, para evitar problemas, vamos iniciar do VAR. O que vocês acham? Devemos iniciar ou não? Aí é uma decisão dos clubes. Agora, você já colocar numa reunião que vamos ter, já colocar esse empecilho financeiro do custo do VAR antes... Falou em custo para os clubes hoje, Guina. Mas é lógico, o cara vai... Então você induziu eles a tomarem uma decisão. Houve uma indução para você tomar uma decisão. E outra, que é absurdo, né? Você não usa no primeiro turno do campeonato, no momento em que você mais precisa, porque são vários jogos, e usa no segundo, que é mata-mata. E a gente pode ver que os times grandes estão sendo mais prejudicados que os pequenos. Mas é lógico, sem dúvida nenhuma. Inclusive os grandes estão reclamando, muito. Principalmente São Paulo. São Paulo, então, foi um absurdo. São Paulo, né? então, teve algumas situações com a equipe do São Paulo que realmente foi muito Palmeiras ontem muito também, né? Teve um pênalti, né, escandalosamente não marcado. E os árbitros continuam sendo ruins. Não, principalmente o quadro da Federação Paulista de Futebol. Alguns anos atrás, eu até elogiava a Federação Paulista, devido a um quadro de arbitragem, onde muitos que hoje são número 1, e árbitros FIFA, e outros são árbitros CBF, que evoluíram bastante e vieram do quadro da Federação Paulista de Futebol. Só que essa safra nova, meu Deus,
Que absurdo. Ruins demais, mas demais a ruindade desses árbitros. Principalmente os assistentes. Ficaram com essa questão do VAR na cabeça, em que tudo agora deixa-se pro VAR, e quando vem uma situação dessa, onde você não tem o VAR, ele se esconde. Eles acabam errando demais. Porque tirou a responsabilidade. Né? Tirou a responsabilidade. Se eu não erguer, o VAR decide. Se eu erguer, não vai modificar em nada? O VAR vai anular? Então, quer dizer, você tira aquela responsabilidade, aquela concentração natural e normal que o assistente tinha num jogo importante. Você tira essa concentração dele. E outra, né, Guiná? O que eu acho mais ridículo, vamos dizer assim, já grossamente falando, é aquela questão de... O cara às vezes está 2 metros à frente num impedimento claríssimo. E ele não marca. E aí ele não pode marcar. Isso. Ele deixa seguir. Para depois ele levantar. Para depois de toda a consequência que tem, uma irregularidade que é claríssima. Isso. Né? Para depois dar uma baita de uma confusão. Aí sai um gol. E a determinação é para ele marcar. Não. Não é para ele marcar. Pelo contrário. Não é para ele marcar. Estou falando para você. Ele tem que marcar, então? Ele tem que marcar. Então eu já não entendo. Ele só não pode marcar em lances interpretativos, em lances de ajuste. A regra fala o seguinte: você só não deve marcar em lances ajustados. O que é lance ajustado? Tem dúvida. Quando você tem um pé à frente, metade de um corpo à frente. Que aí não tem nem culpa, né? Isso. A regra fala isso. Em lances ajustados, você deixa passar e o VAR decide. Agora, em lances claros, você tem que marcar. A regra não mudou nesse caso. Isso é um absurdo, né? Por isso que eu falo. Está havendo por parte dos assistentes uma interpretação errada e uma omissão daquilo que é a função deles, que é marcar uma situação como essa. Agora, vamos falar também, né, Guiná? Com tanta mudança, com tanto critério que muda, volta. Então, mas agora difícil a International ele, né? Board estava reunida nesse último final de semana, acho que nos países de Gales, lá, nos países de Gales, lá no Inglaterra, País de Gales, tem outros países que compõem isso daí, cada um tem um voto, é absurdo, né? Quantos títulos envolvidos mundiais tem nesses países aí? Só tem o da Inglaterra, né? Só tem os da Inglaterra. O resto, País de Gales, Escócia, que faz parte do Reino Unido, não tem nenhum título mundial. Então como é que esses caras têm direito a voto? São 4 votos e mais, acho que 4 ou 5 da FIFA. É para acabar. Eu acho absurdo esses velhinhos, os gagás da FIFA, que ainda costumam fazer isso daí. E a International Board esteve reunido, vai ter agora, na próxima Olimpíada, alguns testes, inclusive com a mudança do impedimento. O impedimento passará a valer somente se o corpo estiver totalmente à frente. Meio corpo, um pé, um braço, uma cabeça, braço não vale, mas a cabeça não será mais marcada em impedimento. A caracterização do impedimento será o corpo inteiro à frente. Aí sim, mas se mesmo assim os bandeiras continuarem errando com o corpo à frente inteiro, se já erram com uma situação pequena, você imagina com 30 centímetros à frente. Então, assim, essas mudanças também complicam a vida, principalmente do bandeirinha, né? Então, assim, é uma coisa que realmente não dá para entender. Ou você coloca desde o início do campeonato, porque fica um campeonato no seu todo manchado, justo. Né? Manchado, né? Agora está manchado. Então, aí que acontece? Erros atrás de erros, entendeu? E o que acontece? A culpa é de quem? A culpa é da Federação Paulista que escala esses árbitros ruins. Quer dar laboratório para árbitro? Agora, põe laboratório na Série B do Campeonato Paulista. Agora, uma coisa que eu não entendi, Guina, que você inclusive falou, por que esse custo tem que ir para os clubes? Então. Né? Se é uma coisa para você... Se o clube já está cedendo local, equipamento, aí o clube tem que pagar. E a federação ganha-se um rio de dinheiro e não tem onde pôr o dinheiro que a Federação Paulista de Futebol arrecada. É porcentagem da renda, que são rendas milionárias, né? Quer dizer, o Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, no Santos, são rendas milionárias. Parte dessa arrecadação vai para os cofres da federação. Inscrição de jogadores, tem muitas coisas, patrocínio de bolas, Guina, uma transferência de um jogador, por exemplo, de um jogador do Rio para São Paulo hoje... É um absurdo que se paga. E o pior não é isso, e o pior que é na Série A e é na quarta divisão do Paulista. Em todas elas. Não tem diferença. Não tem diferença nenhuma. Então acontece, o que o Corinthians paga, a Matonense tem que pagar. Tem que pagar. Né? Tem que pagar. O Rio Brão de Americana tem que pagar.
Então, até nisso, eles são injustos. Né? Porque, por exemplo, a 4ª divisão não tem ajuda de nada. Nada. Né? Nem de arbitragem. Não, e pelo contrário. Tira o que mais puder tirar ainda. Não, e fazem uma coisa, não regionalizam. Igual, por exemplo, o Rio Branco de Americana vai jogar contra 500 quilômetros de Americana. Absurdo, né? Pô, então é impressionante como eles conseguem matar o tal do futebol. Eles conseguem ser muito ruins na organização de um campeonato tão fácil de ser organizado, né? Como é que um time que não tem nada, zero, tem time que não tem nada. Vai pagar uma transferência Vai absurda. pagar uma transferência de jogador do Rio de Janeiro, de um Ceará para cá. Se uma transferência de um jogador, no final, uma transferência vai custar para o clube R$2.000, um jogador. Então, você imagina 10, por exemplo. Aí sabe o que acontece? Eles, qual que é a prioridade? O jogador que é de São Paulo. Então o que acontece? Quem joga de repente aqui em Minas, que é do lado, por exemplo, Águas de Lindó ali, que já é quase Minas ali, os caras não podem vir para São Paulo jogar, por quê? Porque uma transferência o clube não tem como pagar. Muito caro, muito caro, né? É brincadeira. Então fica complicado. Mas voltando ainda em Ponte Preta e São Paulo, achei o primeiro tempo da Ponte Preta ruim demais, foi sufocada, massacrada pelo São Paulo. Poderia ter tido, né, uma postura um pouquinho mais, não digo defensiva, mas que pudesse anular. Hoje em dia, com a globalização, todo mundo sabe como é que joga o São Paulo. Todo mundo sabe como é que joga o Corinthians, todo mundo sabe como é que joga o Barcelona, todo mundo sabe como joga o Bayern de Munique. Então você sabe em quem marcar, você sabe quais são as peças fundamentais. Os staffs estão muito detalhados, né? Para mim, o que demonstra é que a Ponte Preta não dá a mínima para isso, né? Porque 50 negros na construção da ponte. Pelo amor de Deus. Guina, eu vou ser bem sincero com você, para mim é um dos piores times que a Ponte Preta fez nos últimos tempos. Então. Para mim é um dos piores times que a Ponte Preta fez nos últimos tempos. Pelo menos que eu tenho acompanhado. Porque, eu vou ser bem sincero para você. Eu tenho acompanhado o time da Ponte, é deplorável o time da Ponte. Muito ruim. E quem a gente achava que poderia ser um diferencial, né? Como o nosso amigo, né, do cabelo grande, né? É brincadeira. O nosso Apodi machucado. E a Ponte ontem foi um pouquinho melhor do que vinha jogando com o Apodi. Né? Então, podia repensar, né? Então, assim, era um cara que a gente apostava muita coisa pelos campeonatos que fez, inclusive fez, né, com o CSA, pudesse ajudar a Ponte. Realmente não vi nenhum jogo dele mais ou menos. É verdade. Vamos à primeira parada aqui do Resenha da Bola, logo após as mensagens comerciais estaremos de volta. É super rapidinho.